Fala galera, William Borges, programador sagaz falando, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos diários do desafio Codando Todo Dia. Nosso desafio de hoje é o Sorte Simples, problema 1042 no URI. Esse é um problema com várias formas de se fazer, mas a gente vai tentar fazer aqui uma solução bem idiomática do Python. O que eu quero dizer com isso? Bom, a gente tem várias linguagens de programação por aí e todas elas têm diferenças e coisas em comum. Mas existem coisas que só existem em certas linguagens de programação ou certas linguagens do mesmo tipo. Então hoje a gente vai tentar usar algumas features específicas do Python. Existem linguagens que têm coisas parecidas com essa que a gente vai mostrar aqui, mas existem muitas outras linguagens nas quais você não consegue usar o que a gente vai fazer. Mas o nosso objetivo é tentar enriquecer nosso vocabulário de Python. Então a primeira coisa especial que a gente vai usar, vamos aqui para o nosso shell então. A primeira coisa especial que a gente vai usar é o seguinte: tem uma maneira, digamos que eu tenha uma lista aqui, certo? Vou criar uma lista com 3 elementos. Então é uma lista de inteiros, beleza? O erro aqui é porque eu coloquei só ls, né, em vez de lst. Eu tenho essa lista de 3 inteiros. Tem uma maneira de eu criar uma lista a partir dessa lista, aplicando uma operação na lista original. Como assim? Por exemplo, eu tenho os números 1, 2 e 3. Vamos supor que eu quero fazer então agora uma nova lista que tenha esses elementos aqui, cada um deles elevado ao quadrado. Como é que a gente pode fazer isso? A gente faz assim: nova lista é igual ao quê? Então a gente abre e fecha colchete para indicar a lista. Dentro do colchete a gente vai colocar um comando que basicamente vai estar dizendo assim, para cada elemento da lista original, faça uma determinada operação. A gente traduz isso para Python assim: for... aqui a gente pode colocar qualquer nome, a gente vai criar uma variável aqui, então a gente coloca um nome, por exemplo, i, for i in lst, e aí isso aqui quer dizer, para cada i dentro da lista, faça uma operação, por exemplo, i vezes i. Então a operação a gente coloca aqui antes. Então nota que é um pouco contraintuitivo o que a gente está fazendo aqui. Então a gente coloca a operação que a gente quer fazer com uma variável que a gente ainda não declarou, certo? Mas quando a gente faz isso, agora a gente tem uma nova lista. E nessa lista, olha, a gente tem 4, 9 e 1, que são os elementos respectivamente ao quadrado, né? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9, beleza? Então a gente pode fazer isso para várias operações, para aplicar funções. Por exemplo, vamos supor que eu queira converter cada elemento de uma lista para string, por exemplo, certo? Então a gente pode fazer assim: str, e agora eu já vou escrever do início, for i in lst, e a gente converteu. Nota que a diferença entre a lista de inteiros e a lista com string é simplesmente as aspas, certo? Então agora a gente aprendeu a aplicar uma operação em uma lista. Algumas pessoas vão chamar isso de mapa. Existe na verdade uma função chamada map para fazer exatamente isso, mas existe essa outra forma também de gerar listas a partir de um mapa, ou seja, a aplicação sucessiva de uma função numa lista. Além disso, existe uma outra forma idiomática do Python que a gente vai usar, que é na hora de imprimir uma lista, que é o seguinte: com print eu consigo, por exemplo, imprimir um elemento da lista, certo? Mas e se eu quiser imprimir todos os elementos da lista? Então existe em Python um atalho chamado... eu coloco um asterisco aqui e coloco o nome da lista. E aí a gente imprimiu toda a lista de uma só vez. Mais legal ainda, que para o nosso caso, para o nosso problema, a gente vai precisar imprimir cada um dos elementos em uma linha. Então o que a gente pode fazer? Fazer um print todos da lst e a gente coloca um sep, que é um separador, e o nosso separador vai ser o /n. O /n basicamente é um caractere que indica quebra de linha. Fazendo isso, a gente imprime cada um das letras, cada uma das posições em uma linha. Bom, feito isso, vamos ler o nosso problema e ver como que isso tudo vai ajudar a gente. O problema é muito simples. A gente vai ler 3 valores inteiros do teclado, ordenar eles e mostrar um deles em cada linha, e depois dar uma linha em branco,
E por último, mostrar os elementos na ordem que a gente leu. Uma série de coisas que a gente tem para fazer, mas usando bem o Python a gente consegue fazer isso muito fácil. Continua aqui comigo e vamos ver como. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar a entrada. A gente pega usando o input. Já vamos dar um split aqui. Agora a gente tem em cada posição um inteiro, só que ele está na forma de string. Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos criar um vetor, uma lista. E essa lista vai ser de floats. Como que a gente vai converter todos os elementos da lista original de string para float? Bom, vamos usar a nossa expressãozinha idiomática do Python. A gente vai passar a função float e a gente vai fazer isso para todo elemento em entrada. Beleza? Agora, a gente tem que ordenar essa lista, porque uma das tarefas do problema é ordenar a lista. Bom, existe uma maneira, digamos, a maneira basicona de fazer isso, que é usando uma série de ifs, e pensando um pouco e faz um if para cada um. E na verdade a primeira vez que eu resolvi esse problema, eu resolvi dessa forma. E eu recomendo até que você tente fazer esse problema dessa forma, sem usar o que eu vou mostrar aqui. Mas existe uma forma mais interessante, que é usando a função sort, certo? As listas em Python têm uma função chamada sort. Então valores.sort faz com que essa lista que está em uma ordem qualquer fique ordenada de forma crescente. Beleza? Agora é o seguinte, resolvemos o problema, basicamente, uma vez que a gente usou essa função. Tudo que a gente tem que fazer agora é mostrar a lista de valores, passando para ela um separador /n. Vamos colocar aqui um print vazio para imprimir uma linha em branco e separar nossos prints, certo? Porque o problema pediu isso para a gente. E vamos colocar mais um print, agora com a entrada, assim como o problema pediu, para a gente mostrar a entrada original. Beleza? Feito isso, acredito que não tem mais problema. Então vamos colocar, por exemplo, aqui quaisquer números inteiros. Vamos criar nosso input dessa vez. Vamos colocar um input 5, 10 e 3. Beleza? Então, primeira coisa, ele mostrou pra gente os valores ordenados, 3, 5, 10. E depois ele mostrou na ordem original 5, 10 e 3. Nota uma coisa. Por algum motivo me veio à cabeça float e eu coloquei float aqui, mas na verdade a gente precisa desses valores inteiros, certo? A gente colocou float e apareceu esse ponto zero que a gente não quer aqui. Vamos testar novamente com outros valores, 18, 95 e 2. Agora 2, 18, 95 e aí a ordem original 18, 95 e 2. Beleza? Feito isso, vamos submeter o problema. Enviar. E temos mais uma solução aceita. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado. Nosso objetivo aqui foi bem específico, foi fazer uma solução enxuta e usando coisas específicas do Python. Vão vir mais vídeos onde a gente vai explorar mais outros aspectos mais lógicos da linguagem, mas nesse o nosso objetivo era realmente usar a linguagem. É isso aí, por esse vídeo é isso. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado por compartilhar esse vídeo, esse desafio com alguém e até a próxima.